A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Dessa vez, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 5, que traz o seguinte assunto: motim em família. Diz o nosso textuário o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz o seguinte: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Então, muito interessante esse tema deste domingo, porque a gente vai ver que a maioria dos conflitos na família, muitos deles, têm origem no motim, nas murmurações, dentro de casa, dentro do lar. Muito bem. Os nossos objetivos desta lição são os seguintes: apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E, em terceiro lugar, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Então, a nossa lição ela vai tratar sobre isso. Olha, diz a nossa introdução o seguinte: nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Então, são irmãos de Moisés, eles tinham, evidentemente, os espaços dele na liderança, auxiliando Moisés, mas, por algum momento de fraqueza da parte deles, eles, então, se voltaram contra o líder de Israel. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Então é preciso nós termos bastante cuidado, darmos atenção para este assunto, porque realmente a gente tendo o devido cuidado, nós vamos evitar conflitos familiares. Então, o nosso pano de fundo é exatamente as murmurações, tanto do povo de Israel, o povo hebreu ali no deserto, quanto principalmente a murmuração e o motim estabelecido pelos irmãos de Moisés, Miriam e Arão. O nosso primeiro tópico, ele traz o seguinte assunto: a influência negativa da murmuração. E ele traz o seguinte conceito, ele diz: a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então, qualquer atitude, ato que vá contra as determinações, contra as regras, atos explícitos de desobediência às normas estabelecidas, isso pode receber a denominação de motim. E então, a murmuração ela está aí nesse meio. Por quê? Porque a pessoa insatisfeita com alguma norma, com alguma regra, com alguma ordem estabelecida, ela então começa a fazer conchavo com outras pessoas do grupo para tentar demonstrar alguma reação contrária às determinações legais ou de costumes que está estabelecido naquele grupo social. Então, ele vai então partir a partir daí. Ele disse: assim nasce um motim, no primeiro subtópico, é isso que nós estamos vendo. Depois ele diz: vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Então, a rebelião feita por Miriam e por Arão, elas estão envolvidas num contexto social, porque o povo de Israel também ele estava bastante insatisfeito, na verdade inconformado com a situação que eles estavam vivendo no deserto. Então, a primeira queixa, que está no subtópico 2, diz assim: olha, Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai, depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar que Moisés os havia trazido para morarem naquele lugar,
para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Então vejam que, apesar de todas as coisas boas que o Senhor havia feito com o povo de Israel, mas eles estavam insatisfeitos. E, vez por outra, por causa dessas situações, Deus cobrava fidelidade, cobrava uma postura de obediência a Deus e à liderança de Moisés, mas mesmo assim o povo sempre tinha aquele grupo menor, né, de algumas pessoas que incentivavam, mobilizavam outras pessoas para ficarem contra a liderança de Moisés e até questionarem, murmurarem contra o próprio Senhor. Então, eles fizeram isso, e o que é que acontece? Esse texto está no capítulo 11, que é a nossa base bíblica, e o versículo 1 e 2 diz assim: Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então, ou seja, o resultado dessa murmuração indignou o Senhor nosso Deus, que enviou fogo sobre as tendas, sobre o arraial, e consumiu muitos daqueles rebeldes. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Então, essa situação geralmente tem consequências desastrosas, tem consequências negativas para aqueles que são insubmissos, para aqueles que alimentam insatisfação e não utilizam o meio correto para encontrar uma solução para o problema, para as suas necessidades. Então, é necessário que o cristão ele saiba dialogar com a sua liderança, saiba dialogar, no caso, no seio da sua família, para que evite problemas, transtornos maiores. Então, nesse caso aqui, eles não souberam dialogar, eles protestaram, eles murmuraram, eles agiram, se rebelaram contra as decisões de Moisés e contra as decisões do Senhor, e por isso o Senhor se indignou e mandou a punição imediata. O povo, que viu aquela situação estar acontecendo, muito fogo no arraial, se volta para Moisés e pede socorro. Clama para Moisés, conclama Moisés para que ele interceda junto ao Senhor, para que o Senhor pare com aquele fogo. E Moisés ora ao Senhor, e ele clama ao Senhor e o fogo se apaga. Mas vejam que teve as suas consequências. E o versículo 3 diz assim, que pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então, esse foi o primeiro motim, a primeira queixa do povo. E houve uma repreensão imediata por parte do Senhor nosso Deus. A segunda queixa, ou segundo motim, está registrado ainda em Números capítulo 11, versículos 4 a 7. Diz assim a lição: Após experimentar o juízo do fogo, em lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar da saudade dos alimentos do Egito. Então está registrado, como já disse, na sequência, Números capítulo 11, versículos 4 até o 6, nós temos a seguinte informação: E o vulgo, ou a população que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Então vejam só a insatisfação, a ingratidão do povo diante de Deus, diante de tudo quanto o Senhor já havia feito por eles. E esse é um erro muito grande, nós desvalorizarmos, nós nos esquecermos dos benefícios, das bênçãos que o Senhor tem trazido para a nossa vida, para a vida do povo. Então, seja na nossa igreja,
seja na nossa família, principalmente na nossa família. Deus com certeza está abençoando a sua casa, está abençoando o seu lar, está derramando bênçãos sobre a sua família, sobre a minha família. Então, nós temos que aprender a ser gratos a Deus, agradecer a Ele, louvar a Ele todos os dias pelas bênçãos que Ele nos concede, tanto ao anoitecer, agradecer pelo dia, quanto ao amanhecer, agradecer pela noite e também pedir para Ele um dia abençoado. É isso que um cristão, que um servo de Deus deve proceder. Mas esses daqui, eles se esqueceram facilmente de tudo quanto o Senhor havia feito por eles, desde a retirada maravilhosa, extraordinária com que o Senhor os arrancou ali da opressão do Egito e os trouxe, os encaminhou na jornada pelo deserto com a intenção de lhes dar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas vejam que eles se lembraram e até falsearam a informação nesse texto, porque eles disseram no versículo 5, eles dizem: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Nada era de graça no Egito. Pelo contrário, tudo o que eles recebiam, e não era muita coisa, era pouco, era uma miséria que eles recebiam do faraó, era pago a preço de sacrifício, a preço da escravidão, a preço de muito suor, de muito trabalho, de muita enfermidade. Então, nada era de graça, mas aqueles dizem para poder afrontar Moisés e ao Senhor, eles dizem: nos lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões, né, e dos alhos silvestres, e das cebolas e dos alhos. Então, ó, que saudade eles estavam tendo ali do Egito. Quer dizer, se esqueceram de quanto era penoso o trabalho que eles exerciam ali no Egito. E se esqueceram também da graça, da misericórdia, do socorro divino que veio ao seu encontro e os libertou da mão de Faraó, da opressão do Egito. Mas é assim que acontece, as pessoas facilmente se esquecem das bênçãos de Deus, mas nós rogamos a Deus que nós não nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito por cada um de nós, por cada um dos seus filhos, dos seus servos, que não é pouca coisa. Só o fato dele nos dar vida, nos dar saúde, nos dar paz, nos dar liberdade para pregarmos o seu evangelho, para evangelizarmos, para irmos à igreja com os nossos filhos, voltarmos para casa em paz e em segurança. Nós temos motivo de sobra para ser gratos ao nosso Deus. Então esse foi o segundo motim que esses filhos de Israel fizeram. Mas o que é que vai acontecer na sequência? O versículo 10 diz o seguinte: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, toda murmuração, todo descontentamento acentuado, todo motim, toda rebelião tem consequências. Por quê? Porque não agrada ao Senhor. Como já falei, se a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente tem que procurar dialogar com a outra parte. Dialogar com a nossa esposa, dialogar com os nossos filhos, os filhos procurarem os pais para dialogar, se eles estão insatisfeitos com alguma situação que está acontecendo na casa, tem que procurar o diálogo e não simplesmente se amotinar contra os pais, se amotinar contra os irmãos. Por quê? Porque isso só vai levar a consequências danosas. Então o Senhor se indignou com isso. E na sequência a gente vai verificar, ainda no capítulo 11, que o Senhor ficou tão bravo com eles que Deus vai repreender. Mas antes disso, Deus vai conceder aquilo que eles estão pedindo, que é a carne. Veja o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o que eles estavam pedindo veio. O Senhor deu maná para eles. E eles juntaram, se serviram com abundância. E no versículo 33, nós temos o seguinte: que quando a carne estava entre os seus dentes,
antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E aconteceu ali que aquela enfermidade, aquela praga, ceifou a vida de muitos daqueles rebeldes, daqueles que tinham desejado, tinham demonstrado saudade ali do Egito. Versículo 35. Ali o 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Então, ou seja, aqueles que se esqueceram do Senhor, e foram ingratos com Deus, em vez de agradecer, reclamaram do Senhor, reclamaram do maná que Deus tinha dado para eles com tanto amor para a sua manutenção, para o seu sustento, então eles foram penalizados. É isso que ocorre com relação a quem se amotina contra Deus, contra a sua liderança, contra a sua família, sem dialogar, sem conversar para resolver os problemas. Muito bem, no quarto subtópico nós temos a terceira queixa, que está já no capítulo 12 de Números. Capítulo 12 de Números. Diz assim a lição. No capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentada no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Ou seja, Arão, Miriam, Moisés, irmãos de sangue. E eles estavam compartilhando com Moisés de sua liderança. Estavam sim, porque desde o início, quando o Senhor se revelou a Moisés, para que Moisés voltasse ali de Midian para o Egito, para libertar o povo, o Senhor disse para ele que ia preparar Arão para ser o seu auxiliar, para ser o seu porta-voz, para falar por ele. Então eles tinham essa comunhão e desde que Moisés voltou, se encontrou com Arão e voltaram para o Egito, Moisés era acompanhado de Arão, inclusive muitas vezes na presença de Faraó. E eles eram abençoados por Deus. E Miriam, a Bíblia diz que ela era profetisa. Ali no capítulo 15 de Êxodo, quando eles atravessam o Mar Vermelho, já caminhando em direção à Terra Prometida, o versículo 20 demonstra que ela é profetisa. Então ela cantava, salmodiava, louvava ao Senhor com seus tamboris, e ela era usada em profecia para os hebreus. Então, ela era uma pessoa serva de Deus e que também auxiliava no trabalho, na obra do Senhor. Mas acontece que eles vão fazer esse motim contra Moisés, ou então essa murmuração. Capítulo 12 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E diz o texto que o Senhor, que está presente em todos os lugares, o Senhor, que é onisciente, ouviu, claro que ouve todas as coisas, tudo que nós proferimos, em segredo, em silêncio. Deus, que conhece todas as coisas, está sabendo. Então, a gente não consegue esconder nada de ninguém. E aí Moisés, quando eles fazem esse plano para agir contra Moisés, às escondidas, então o Senhor ouviu e vai chamar a atenção deles. Então, o pano de fundo aqui, por exemplo, o texto fala que o que teria causado, pelo menos, o pretexto para essa revolta de Miriam e Arão contra Moisés, teria sido ele tomar como esposa uma mulher cuxita. E muita gente se pergunta, se questiona, mas que mulher é essa que Moisés tomou como esposa? Ele não já tinha sua esposa, que era Zípora, a filha de Jetro? Como é que aqui agora aparece essa outra mulher nessa história? Então, quanto a isso, nós não temos maiores informações no texto bíblico que esclareça essa situação. O que existe são uma série de tentativas de explicações para tentar esclarecer essa situação de quem seria essa mulher. Uma das explicações é que essa mulher, na verdade, seria a própria Zípora,
E porque logo depois que eles saem do Egito, eles saem do Egito caminhando para o deserto, depois de 3 meses eles se encontram já ali próximo do Sinai. E Jetro, ele vem se encontrar com Moisés e traz Zípora e traz os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, ao encontro de Moisés. Então ele fica ali com eles um tempo. Então, aqui, logo depois, eles estão no Sinai, e no Sinai acontece todas aquelas revelações de Deus, manifestação de Deus ao povo. O Senhor se revela, fala sobre o tabernáculo, estabelece as leis, a legislação para Israel. Enfim, eles demoram um bom tempo ali. E logo em seguida que eles saem, depois de toda aquela manifestação divina, que eles saem do Sinai e vão em direção, seguem a sua trajetória, vai haver essa situação desse motim, dessas murmurações, e é onde está contextualizado esse texto, de que essa mulher seria uma mulher cuxita. Então, uma das explicações seria que ela seria a própria Zípora, mas que está aqui sendo utilizada, tipo assim, citando o lugar, e esse lugar de Cuxi, no caso, seria um lugar em Midian. Essa é uma explicação, mas que não convence muita gente. Flávio Josefo, ele, no seu livro, que ele é um historiador judeu, ele faz uma narrativa para explicar essa situação, e aí eu vou tentar ser breve, porque esse não é o foco da nossa lição, mas ele faz uma narrativa dizendo que no período em que Moisés estava ainda lá no Egito, houve uma guerra, uma batalha com a Etiópia, e a Etiópia estava vencendo essa batalha contra os egípcios. E aí, Faraó, o rei, recebeu uma informação de que se ele colocasse, só uma pessoa poderia livrar o Egito diante dessa guerra. E seria um general que ele deveria pôr como general, e esse homem era um hebreu. E ele teria entendido que se tratava de Moisés. Então, através da filha de Moisés, eles elevaram Moisés a general, e Moisés então liderou uma batalha contra os etíopes. Ele saiu do Egito e caminhou em direção à Etiópia, e liderou essa batalha, e ele venceu essa guerra. E, por ocasião desta batalha, a princesa, a filha do rei da Etiópia, teria se apresentado, pediu aos seus pais para que apresentassem ela uma proposta de casamento com o general egípcio, que se tratava de Moisés. Então, foi feita essa proposta, e Moisés teria aceito e trazido esta mulher para o Egito, ainda enquanto ele morava no Egito e era solteiro. Então, ele teria constituído família com essa mulher. E quando ele saiu fugido, ele deixou ela para lá e foi para Midian. E lá em Midian ele conhece Zípora, casa com ela, tem 2 filhos. Quando ele retorna para o Egito e que ele vai para libertar o povo, então Moisés teria trazido na sua caravana dos hebreus esta mulher, mas não mais com ela, porque ele estava com Zípora. E Flávio Josefo então diz que Moisés teria tomado esta mulher durante esse período aqui no deserto como sua segunda esposa, e teria causado essa insatisfação por parte de Miriam e de Arão. Mas, de qualquer maneira, isso são histórias. Josefo é um historiador judeu, e ele traz essa informação. Nós não sabemos qual a fonte dele, mas o certo é que a Bíblia não traz essa informação para nós, mas isso não é o foco da nossa lição, porque isso aí serviu apenas de pretexto para que Arão e Miriam se revoltassem contra Moisés. Então, o que é que eles vão fazer? Quando isso acontece, que eles fazem esse plano, eles murmuram contra Moisés, né? Isso aí, na verdade, é um pretexto, porque eles estão de olho na liderança de Moisés. Miriam está insatisfeita, junto com Arão, da primazia da liderança de Moisés, como ele lidera o povo, a forma como Deus fala com ele, a forma como Deus sempre procura Moisés e passa para ele a mensagem para ele transmitir para o povo. Então, o que é que ocorre? Eles ficaram com inveja da liderança de Moisés. E não deveriam ter inveja. Nossa lição diz assim: em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita.
que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo não era considerado vil. Aliás, esse povo era considerado vil e desprezível. Então não era da linhagem de não era da linhagem de Jacó. Então não eram considerados Israel. Então eram outros povos e eram pagãos. Então por isso talvez eles tenham se revoltado. Mas a verdade é que o que está por trás disso é a inveja de Arão e de Miriam com relação à liderança de Moisés. Diz a lição: porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Então é isso. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então eles demonstraram com isso inveja, quando eles se referem no versículo 2 e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, eles, tanto Arão, que era o sumo sacerdote, quanto Miriam, profetisa, conselheira, ela também atendia, tinha uma liderança entre as mulheres, entre o povo, todos eles eram usados por Deus. Eles tinham o seu lugar, a sua importância na comunhão, na relação com o Senhor nosso Deus. E eles ajudavam muito Moisés. Mas parece que eles não estavam satisfeitos com o papel que eles exerciam, eles queriam muito mais. Então eles dizem: Deus não fala só através de Moisés, Deus fala também por nós. Então por que nós somos aqui, tipo assim, de certa forma, desprezados, desprestigiados na nossa liderança? Então eles queriam mais, talvez até quisessem o posto de Moisés, ou pelo menos um posto semelhante à altura do posto exercido por Moisés. Nós vamos ver que isso daí vai trazer um grande problema. Então já estamos no tópico 2, que diz o motivo da rebelião de Miriam e Arão, que é a inveja. A inveja. Ele diz: os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Na verdade, já era compartilhada. Só que cada um no seu devido lugar. Não dá para ter duas, três cabeças. É um líder. E os outros são os seus auxiliares, são seu braço direito, seu braço esquerdo, faz parte da sua equipe de trabalho. Assim como era Josué, que também tinha um papel importante na liderança de Moisés, estava sempre ali auxiliando, ajudando ele a exercer o seu trabalho e ajudou muito. Então também Miriam e Arão também faziam isso. Diz ainda a lição: Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança de Moisés era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de também liderar o povo. Eles já lideravam, na verdade queriam mais. Diz o nosso comentarista: o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés, como já vos falei. Esse questionamento diz muita coisa, né? Ou seja, eles querem um papel maior na obra de Deus. E isso pode ser visualizado na época atual, na atualidade, na liderança, na obra de Deus. Então, muitas pessoas às vezes não estão satisfeitas com o papel que estão exercendo na casa do Senhor, na obra de Deus. E aí eles ficam às vezes com inveja de outros que estão numa posição considerada por eles mais elevada. E aí começam então às vezes querer chegar de qualquer jeito, assumir determinados postos, assumir determinada liderança, mas a custo de fazer motim, murmurar contra as pessoas, contra os outros líderes. Isso não é bom, não é agradável diante do Senhor. Por quê? Porque tem os meios adequados, os meios corretos para você galgar o trabalho, a obra para o Senhor. Primeiro que a ordenança já foi dada por Deus, né? Que todos nós temos já essa missão, já fomos comissionados pelo Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele disse isso não só uma vez, mas algumas vezes. O Senhor
determinou aos discípulos que preguem o Evangelho. Então, essa é a missão da igreja e de cada crente, fazer a obra. É claro que a igreja está organizada, né, em templos, em diretoria, em ministérios, e que a pessoa vai galgando. Mas para ganhar alma, para pregar o evangelho, você não precisa, evidentemente, de cargos. Você só precisa ser servo de Deus, ser cristão, discípulo de Jesus. Você pode exercer isso. Ah, mas aí você quer cargos, tudo bem. Então, aí, para você conseguir, você tem que fazer bem feito o seu trabalho. Ou seja, você tem que se esmerar, orar, se preparar, buscar a Deus, ser fiel ao Senhor e fazer a sua obra, ser útil, ser proativo, ajudar os irmãos, ajudar a liderança e ser bem obediente na obra do Senhor, não murmurar contra ninguém. Faz o seu trabalho que você vai, evidentemente, Deus está olhando o seu trabalho, a maneira como você faz, a sua humildade, o seu talento, e Ele vai colocar você aonde Ele entende que você pode fazer o melhor trabalho para Ele. Mas a gente não precisa murmurar, não precisa fazer motim contra ninguém, né? Mas fazer o seu trabalho corretamente, e é isso que vai acontecer. Então a lição ainda diz para a gente o seguinte: esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Eu falei ainda há pouco sobre a questão da igreja, do ministério, mas dentro de casa, dentro do lar, isso também acontece muito. Então você quer ter melhor espaço junto da sua família, você quer ser melhor olhado, ter mais atenção, então dê atenção. Você quer ser tratado com respeito? Trate as pessoas com respeito. Você quer amor? Trate as pessoas com amor. Seja solidário, seja solícito, seja amável, agradável na sua casa, na sua família, com seus pais, ou então com seus irmãos. Você pode demonstrar esse carinho, esse respeito, e aí você conquista os seus irmãos, você conquista os seus pais, se ele tem alguma reserva contra você, mas à medida que você abre o seu coração, você demonstra esse amor, esse carinho pelo seu pai, pela sua mãe, com certeza eles não vão virar as costas para você. Pelo contrário, vão lhe retribuir da mesma forma, com amor, com carinho, com respeito. Vão dar o espaço que você merece no coração, no seio da sua família. Então não precisa brigar, não precisa de contenda, não precisa de motim familiar de forma alguma, meus irmãos. Então o 2, subtópico 2 diz: o motim familiar promove dissabores e ofensas. Então o que é que ele diz aqui? Embora Miriam exercesse um papel muito importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. É o que nós estamos falando. Ela profetiza, ela é conselheira, é ajudante, auxiliadora de Moisés. Não tinha por que se voltar contra Moisés. Da mesma forma, Arão, sumo sacerdote, uma pessoa super importante, principalmente porque ele recebia as oferendas do povo e apresentava diante de Deus. Você ainda quer mais? Ou seja, você está pegando o fardo, as causas das pessoas, os sacrifícios, as ofertas, e levando diante de Deus, então você já representa muito, tanto para o povo quanto para o Senhor. Então, deveria estar satisfeito e grato a Deus pelo papel que você já está exercendo para o Senhor. Então, se Deus lhe colocou numa posição, se Deus me colocou numa posição, na igreja, no trabalho, na obra de Deus, então, devemos ser gratos ao Senhor e fazer o nosso trabalho com esmero, com dedicação, fazendo da melhor forma possível, não boicotando o trabalho, a obra de Deus, de ninguém, de nenhuma liderança. Pelo contrário, devemos ajudar naquilo que for possível nós fazermos para ajudar os nossos líderes, ajudar aquelas pessoas que estão na incumbência de fazer o trabalho, alguma obra para Deus. Então vamos nos dispor a fazer essa obra para o Senhor e não se rebelar
contra essas lideranças, assim como não se rebelar contra os nossos familiares. Muito bem, então o que acontece no tópico terceiro? Nós temos Moisés, um homem manso e humilde. Então nós temos no primeiro subtópico o seguinte: o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Então está aqui mesmo no capítulo 12 de Números, versículo 3. Diz assim: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Então, essa mansidão de Moisés fez com que ele, diante dessa situação, diante das outras situações, ele não ia brigar com o povo diretamente. Ele levava as suas queixas para Deus, em oração, diante do Senhor, e ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele colocava as suas dores, as suas angústias diante do Senhor. E o Senhor sempre o confortava, sempre dava instrução, sabedoria para ele liderar o povo. E aqui, diante dessa situação, Moisés não vai revidar contra os seus irmãos, apesar desse grande pecado que eles cometem contra ele. E o nosso comentarista, ele diz o seguinte, que no Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Os mansos herdarão a terra. Então, a mansidão no Evangelho do Reino de Deus é uma característica do fruto do Espírito e que é muito importante no desenvolvimento do caráter cristão da igreja, dos servos de Deus, do crente. Então, é muito importante ele desenvolver a mansidão. E outra coisa que também está no Sermão do Monte, no Mateus 5,9, é que ele diz, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a mansidão, a pacificação são características, virtudes que o Evangelho do Reino nos proporciona à pessoa. Então, Moisés era um homem manso, era um homem pacífico, que ele não promovia a dissensão, não promovia a guerra, não promovia motins, pelo contrário, ele apaziguava as desuniões, as desavenças, ele atendia o povo, ouvia as queixas daqueles que estavam conflitando com seu irmão, com seu vizinho. Então, a Bíblia diz que ele julgava o povo no sentido de resolver os problemas e os conflitos entre eles. Então, ele era uma pessoa boa. Essas duas atitudes enfatizadas pelo Nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés, diz a nossa lição, para com o povo de Deus. Só que na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Ou seja, isso que é, para nós cristãos, uma característica importante, faz parte com que a gente se aproxime mais de Deus, se aproxime mais de Cristo como discípulo que somos dele. Para o homem mundano, na verdade, como diz o comentarista, pode significar fraqueza e covardia. Foi assim que o pensador alemão, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele fala dessa forma, ou seja, que a moral cristã é a moral dos fracos, é a moral dos covardes, por isso deve ser abolida, deve ser eliminada, porque esse negócio de um crente levar uma bofetada e dar o outro lado, a outra face para ser batida, de não revidar as agressões, mas amar, inclusive, seus inimigos, isso não é coisa para o homem forte, é coisa de homem fraco, de homem falido. Então, ele luta nos seus escritos, ele luta contra a moral cristã porque considera muito errado. A pessoa tem que ser altiva, ela tem que ser forte, ela não deve se curvar diante de ninguém, ela deve ser agressiva.
Isso é o que eles pensam, mas as características daqueles que servem a Deus, eles promovem a paz, promovem o amor, a união. Então, essas características de Moisés eram muito bem vistas pelo Senhor, né? Ou seja, o Senhor se agradava dessa característica de Moisés. Se agradava dessa característica de Moisés. Então, aqui na nossa lição, nós temos ainda que Moisés teve a serenidade para agir com firmeza, sem se deixar abater pela ira, mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, quando Miriam sofre aquela punição que vamos tratar daqui a pouco, Moisés ele ora a Deus para que Deus a cure, para que Deus a livre daquela enfermidade, mesmo diante daquilo que eles fizeram com ele. Muito bem, no subtópico segundo do tópico terceiro, nós temos o fardo de uma liderança. Ou seja, depois daquela situação em que o povo se rebela, xinga Moisés, pedindo para que Moisés, que queriam carne, comer carne, Moisés ele fica muito triste, no capítulo 11 ainda, e ele vai levar a sua angústia, o peso daquele fardo de líder, ele vai levar diante de Deus e vai colocar, Senhor, eu não estou aguentando mais esse fardo, está muito pesado para mim. E aí ele pede até que o Senhor o mate, o tire ele, porque ele não aguenta mais suportar tanto peso e o povo tão rebelde que não compreende a sua liderança. Então o Senhor vai mostrar para ele o seguinte, vai dizer para ele escolher dentre o povo, dentre as tribos, 70 anciãos de todas as lideranças dos príncipes de Israel. E escolha esses 70, e o Senhor mandou eles se santificarem e depois se apresentarem no dia seguinte diante dele. E aí o Senhor vai então, ele diz a Bíblia, que ele tira do espírito de Moisés e coloca sobre esses 70, e eles começaram a profetizar. Louvado seja Deus, porque o Espírito de Deus esteve sobre eles. Então eles foram ungidos para que eles pudessem auxiliar Moisés na liderança, e Moisés faz exatamente isso como o Senhor mandou. E isso vai ser muito bom para a liderança de Moisés, e esse problema, em parte, vai estar resolvido. Então, o que é que acontece aqui na lição? Diz assim, outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, há amor, no lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo na nossa família. Então, ele está dizendo para a gente que, da mesma forma como o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles anciãos, para eles ajudarem na liderança de Moisés, aí ele faz essa relação com a família para nos dizer que é muito bom nós pedirmos o Espírito Santo para que esteja sempre na nossa vida, seja derramado na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, porque isso é muito agradável, nós sermos abençoados e termos a sensibilidade para praticarmos as virtudes que o Espírito Santo produz na vida da igreja, na vida do crente, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, né? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, a temperança. Então, essas virtudes nós devemos cultivar e a gente pode desenvolvê-las melhor sob o domínio, a ajuda do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, o subtópico 3 traz a punição de Miriam e Arão. O que é que vai acontecer naquela situação? O Senhor, diz o texto, que o Senhor ouviu quando Miriam e Arão começaram a fazer motim, murmuração contra Moisés, e ele então imediatamente chamou eles para fora, para virem para fora da tenda, junto com Moisés,
e depois o Senhor revela o que estava acontecendo e Deus vai dar a punição. Eles se arrependem. Vejam que vai acontecer esse episódio dessa trama, e aí o que é que acontece? Aqui o versículo 7, o Senhor vai revelar uma coisa para eles. No 6 diz assim, disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Ele diz, com os profetas eu me revelo por sonho, eu me revelo por visões. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, Deus conhecia muito bem Moisés e tinha ele com muita estima. Então não era à toa que Moisés liderava o povo. Deus escolheu Moisés para liderar o povo. Ele era um servo fiel ao Senhor e todas as suas atitudes agradavam a Deus. Então ele disse, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então ele disse, olha, eu tenho Moisés em grande estima, eu tenho apreço por ele, porque ele faz a minha vontade. Então por que vocês não tiveram temor e proferiram palavras contra o meu servo Moisés? Então eles ficam nessa situação, então diz o texto 9, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e saiu. Só que quando ele sai e a nuvem se desviou de sobre a tenda, eis que Miriam estava punida com a lepra. Diz o versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Números capítulo 12, versículo 10. Vejam então que ela recebeu a punição imediata porque parece-me que ela foi a instigadora de Arão. Instigar Arão para se movimentar junto com ela contra Moisés. Então ela recebe a punição imediatamente. E o versículo 11 diz, pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Não seja Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Então Arão intercede junto a Moisés. Olha, perdoa, não leva em conta o que nós fizemos contigo, não deixa que isso aconteça. E aí pede misericórdia para Moisés, e Moisés, como era sereno, como não era vingativo, como não alimentava ódio, rancor na sua vida, porque ele buscava fazer a vontade de Deus, assim como o cristão atual que busca fazer a vontade de Deus, lê a sua palavra para poder saber o que é que o Senhor quer para a sua vida e ele pratica, o que é que acontece? Essa pessoa também ela não vai ser irascível, essa pessoa não vai ser rancorosa, não vai ser vingativa. Pelo contrário, vai desenvolver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, vai poder perdoar, amar as pessoas e vai perdoar, claro, todos os seus inimigos, aqueles que lhe fazem o mal. E foi isso que Moisés fez, perdoou. E ele vai orar ao Senhor. Versículo 13, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. Peço, Senhor, que tu cures a minha irmã. E ela então não vai ser no todo imediatamente curada, mas o Senhor diz, olha, 7 dias ela vai ficar fora do arraial e depois de 7 dias recolherei ela novamente e ela vai ser curada. Então foi isso que aconteceu. E o comentarista aqui no final do subtópico 3, ele diz assim, assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação familiares.
Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Então, sem motim, sem rebeldia, com diálogo, com amor, com união, que nós temos que viver na nossa família, temendo a Deus e o Espírito Santo estando na nossa vida, para que a gente tenha uma família saudável, uma família feliz, uma família não desunida, uma igreja não desunida, mas uma igreja unida no propósito de levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus a todos os cantos da terra, aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor na sua vida, e que a nossa família seja unida, esteja debaixo da graça e da proteção de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.